Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar de preposições, que é referente ao capítulo 21 da apostila de língua portuguesa, o módulo 21, que se refere às preposições. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai falar do conceito de preposições. O que são preposições? Bem, preposições são palavras que ligam palavras e orações. E, isoladamente, elas não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico. O que isso quer dizer? Que as preposições atribuem valor semântico a expressões. Então, quando a gente está dentro de uma oração, a gente sabe que morfologicamente aquele tipo de palavra vai ser denominado como preposição. Mas quando ela entra dentro de um fator sintático, ela apenas é usada para fazer ligação entre um termo e outro. Então, o que isso quer dizer? Que sozinha ela não possui valor sintático, tá? Exceto dentro de um contexto em que ela possa dar algum significado, algum valor semântico a alguma palavra ou alguma expressão. Então, a função da preposição é de sempre subordinar um termo a outro, como nesse exemplo aqui, ó. O chefe da nação sentiu-se ameaçado. Então, ó, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. A gente tem a preposição de, mais o artigo a aqui. Nós temos uma contração. Então, temos uma preposição expressando uma ideia aqui, ó, de posse. Então, o chefe da nação. Olhem aqui. Ela modifica totalmente a ideia de nação relacionado imputando ao chefe. Então, poderia ser chefe de qualquer coisa, da repartição, da empresa, chefe da, da indústria. Então, nós temos aqui esse da nação como um termo preposicionado, um sintagma preposicional. Então, ó, quem sentiu-se ameaçado? O chefe da seção. O chefe entra como núcleo do sujeito, e da nação a gente tem aqui um adjunto adnominal. Então ela está ligada à nação, porque isso aqui é uma locução adjetiva, tá bem? Como a gente falou, vocês sabem disso. Aqui nós temos algumas preposições, que elas podem ser essenciais ou acidentais, que é a forma como classificamos as preposições. As preposições essenciais são essas aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tá bom? E logicamente que entra aqui também a preposição per, que não está aqui, mas ela entra aqui no quadrinho. Então eu coloquei o quadro aqui para que vocês pudessem reparar que fica muito mais fácil vermos através da tabela. E aqui em cima faltou a preposição traz, que tem acento, e na tabela aqui não tem, porque é uma imagem copiada. Então temos aqui, ó, o a, o ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz, tá bom? Então temos essas preposições como preposições essenciais. E temos também, como a gente falou anteriormente, as preposições acidentais. O que quer dizer isso? Que as preposições acidentais não necessariamente elas são classificadas diretamente como preposições. Elas podem ser substantivos, podem ser adjetivos, podem ser conjunções, mas dependendo do contexto em que a gente coloca ela, dependendo do contexto em que ela é utilizada, a gente trata como conjunções acidentais. E são essas aqui, ó. Afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão e visto. E vocês podem reparar que no quadrinho aqui embaixo, ela vai ter outras que a gente não tem aqui em cima, como o próprio ó, durante, exceto, consoante e conforme. Conforme não está aqui em cima. Fora, mediante, não obstante e segundo. Vocês podem reparar que aqui ó, em cima o mediante e o fora estão, mas não o não obstante e o segundo. Então a gente ainda ramifica essa ideia. Então, depois disso, nós temos as locuções prepositivas. Então, o que são locuções? Vocês já devem ter visto locuções adjetivas, locuções pronominais, tá? Então, e locuções verbais, obviamente, e locuções adverbiais, já que a gente está falando de preposição. As locuções são duas ou mais palavras que se juntam formando um determinado núcleo semântico.
ou núcleo sintático. Então, quando a gente tem uma locução adjetiva, a gente tem duas palavras formando como adjetivo. Por exemplo, problema no fígado. No fígado é uma locução adjetiva, porque a gente pode trocar por apenas um adjetivo. Problema hepático. Então, quando nós temos duas ou mais palavras juntas, a gente tem uma locução, tá? Ao todo, ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Na língua portuguesa, a última palavra sempre é uma preposição. Então, ó, ao lado de é a preposição, antes de, o de também, além de, também, com respeito a. Aqui nós temos a conjunção a. E aqui nós temos algumas preposições. Lutou contra mim, confiava a mim seus segredos, todos comeram, salvo tu. Então reparem que nós temos aqui, olha o contra, é uma preposição essencial. Olha o salvo, a gente usou esse salvo como uma preposição acidental. Então temos três exemplos aqui, dois com preposições essenciais e o último como preposição acidental. Lutou contra mim, confiava a mim seus segredos. Todos comeram, salvo tu. Tá bem? E essas aqui, ó, são as principais locuções prepositivas, são as que a gente mais vê ou as que a gente mais usa, as que a gente mais fala. Então nós temos aqui, ó, abaixo de, a fim de, antes de, diante de, graças a, junto de encontro ou de encontro a, sob pena de, acima de, além de, depois de, em fase de, junto a, defronte de, em frente de, a respeito de, acerca de, apesar de, ao invés de, em vez de, junto com, através de, em frente a, ao encontro de. Então essas aqui são as principais locuções prepositivas. Não quer dizer que não existam outros, ou melhor, outras locuções prepositivas. Mas essas aqui são as que a gente mais usa no dia a dia, as que a gente mais lê nos textos diariamente. Agora a gente tem aqui, ó, as relações semânticas das preposições. As preposições podem exprimir vários sentidos. Então nós tivemos aí várias palavras que podem exercer sentidos variados, né? Como os advérbios, que exprimem circunstâncias de modo, tempo, afirmação, negação, intensidade, lugar. Nós temos as conjunções, que podem desenvolver vários tipos de sentidos dentro do contexto em que são usadas, como as conjunções coordenativas, que podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, as conjunções adverbiais, que podem ser da ideia de finalidade, proporcionalidade, condicionalidade, causa, consequência, concessão, tá? Tempo também. Então aqui nós temos as preposições, já que elas têm vários sentidos, ou seja, possuem várias relações semânticas dentro da oração, assim como vários outros tipos de palavras. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó, podem ter sentido de modo, de preço, de direção, de companhia, de instrumento e assim sucessivamente. E aqui nós temos alguns exemplos, olha. De modo, comeu um bife a cavalo. Falta uma crase aqui, tá? Comeu um bife a cavalo. Indica o modo. Preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Indica preço. Atirou-se sobre o herói. Olha só, em cima do herói. Direção. Companhia. Foram viajar com os amigos. Com os amigos. Companhia. E também pode ser ter significado de instrumento. Martelava com o ferro. Então, ó, martela com alguma coisa, da ideia de instrumento que era usado para martelar, tá bom? E aqui nós temos outros exemplos, que as preposições podem exprimir vários outros sentidos, como procedência, assunto, tempo, lugar e posições, inferior e posição superior, tá bem? Então esses outros 6 elementos vão se somar a esses outros 5. Temos aqui, ó, modo, preço, direção, companhia, instrumento, procedência, assunto, tempo, lugar, posição inferior, posição superior.
E dentro de um texto isso pode se ramificar também. A gente pode ter várias e várias outras formas da gente poder interpretar essas conjunções, tá? Aqui, os exemplos relacionados à procedência. Vim de Paris, falou sobre linguística, por 10 anos vivi em Londres, cantava pelos bares da vida, o livro está sob a carteira, o livro está sobre a carteira. Então reparem que nós temos aqui, ó, procedência. A preposição de vim de Paris é a minha procedência. Vim do Rio de Janeiro, vim de Niterói, vim de Nova Iguaçu. Então isso é a procedência. O assunto falou sobre linguística, falou sobre política, falou sobre história, falou sobre matemática. Isso relaciona-se ao assunto. Tempo. Por 10 anos vivi em Londres. Pode ser também, por toda a minha vida vivi no Brasil. Então essa preposição por, ela vai indicar tempo. De lugar, cantava pelos bares da vida. Dormia pelos cantos. Chorava pelos, pelos bosques da vida. Então a gente tem várias identidades. Posição inferior, o livro está sob a carteira. A pessoa está sob ameaça, tá bom? Posição superior, o livro está sobre a carteira. Aqui pode ser uma locução prepositiva também. O livro está embaixo da carteira, o livro estava em cima da carteira. Então a gente pode usar a preposição apenas ou a gente pode usar a locução prepositiva. Embaixo de, em cima de. Então a gente pode usar também outros tipos de preposição, outras locuções prepositivas. Depois, para que servem as preposições? As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Quando a gente tem aqui a ideia de coesão, vocês estão no terceiro ano, então vocês trabalham muito isso com textos dissertativos, porque o vestibular está se aproximando. A gente teve um adiamento do Enem, mas pelo visto o Enem vai existir esse ano ainda. Então nós temos aqui, ó, confio em você. Então o termo confiar aqui, o verbo, ele é o regente, porque quem confia, confia em alguém. E em você é o termo regido. Então quando a gente tem a ideia de regente e regido, a gente tem aqui no caso a regência verbal, que o verbo é regido pela preposição. Por quê? Para que esse verbo possa ter um sentido completo, ele precisa da preposição em, porque quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Então observemos aqui, ó. Dá-se chance a garoto com curso primário completo, que saiba conversar com adultos, de cuidar de enfermos em descanso na praia. Quando o termo regente está distante do termo regido, há problemas de coesão. Então, nesse caso aqui, a coesão ela se faz justamente porque a preposição ela vem logo em seguida do verbo. Agora, reparem como aqui ó, o termo regido é chance, o termo regente é chance, e ele é regido pela expressão de cuidar de enfermos. Então, reparem a distância que está ambos, isso pode gerar problemas de coesão textual. Então, a gente tem que tomar cuidado para manter os termos de preferência juntos, tá? Algumas curiosidades. O a pode funcionar como preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. Então, olha só, a letra A, dentro de um contexto, ele vai variar quanto à sua significação. Então, só lembrando que artigos e preposições não têm, assim, isoladamente, eles não têm um sentido completo, eles precisam de outros. No entanto, quando a gente tem o contexto, a palavra a ela pode variar, ela pode ser preposição, pronome pessoal ou artigo. Então, como é que a gente diferencia isso? Caso a seja um artigo, virá precedido a um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como um substantivo singular e feminino, como nesse exemplo aqui, ó. A médica não quis nos atender. Como posso fazer a Júlia concordar comigo? Então vocês reparem que o artigo a
ele está acompanhando os substantivos, o primeiro um substantivo comum, o segundo um substantivo próprio, e ambos estão no feminino, tá? Então, ele caracterizou esse substantivo como sendo no feminino e no singular. Quando a preposição, além de ser invariável, liga dois termos e estabelece relação de subordinação entre eles. Então, olha só, voltando, a gente falou que toda preposição ela vai ligar dois termos, vai ligar duas palavras. Ó, cheguei à sua casa ontem pela manhã. Quem chega, chega a algum lugar. Então, ó, a sua casa ligou o verbo chegar à expressão sua casa, ao pronome possessivo mais o substantivo, tá? Outro exemplo, não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar um médico. Assim como o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, o verbo ir também, quem vai, vai a algum lugar. Então aqui, ó, a gente pode trocar na dúvida para saber se é uma preposição. Aqui em cima, no verbo chegar, vocês podem trocar pela preposição em. Se fizer sentido, esse a vai ser uma preposição. Cheguei em sua casa ontem pela manhã. Reparem como é que trocando pela preposição em, mantém-se o sentido, mantém-se a coerência textual. Então aqui nós temos uma preposição. No exemplo de baixo, no ir, a gente pode fazer o quê? Trocar pela preposição para. Não queria, mas vou ter que ir para outra cidade para procurar um médico. Então, ó, basta trocar por outras preposições. Se fizer sentido, vai ser uma preposição. E por que eu sei que não é artigo? Porque nos exemplos anteriores eu posso colocar no masculino e vai manter o sentido. O médico não quis nos atender. Como posso fazer o Júlio concordar comigo? Então aqui faz sentido. Se eu botar o artigo masculino aqui, não faz o menor sentido. Cheguei ou sua casa ontem. Não dá. É incoerente. É agramatical, na verdade. Não vou ter que ir ou outra cidade para procurar. Então reparem como é que quebra totalmente a coerência textual. Então por isso que eu sei também que é uma preposição. Se for pronome oblíquo, estará ocupando o lugar e ou a função de substantivo. Reparem nesses dois exemplos que nós temos. Nós temos Carol como parte da família. Nós a temos como parte da família. Ó, quem tem, tem alguma coisa. Então, temos Carol. Então, esse azinho aqui, ele vai complementar o sentido do verbo. Então, eu sei que ele é um pronome porque ele está substituindo o termo Carol. No segundo exemplo, acontece basicamente igual, só que aí a gente troca o a do feminino para o no masculino, justamente para mostrar essa correspondência de que aqui, quando o artigo e quando o pronome, se trocarmos os correspondentes para o masculino, não vai fazer diferença. Vai apenas mudar o gênero das palavras, mas não vai mudar a coerência textual. Creio que conhecemos nosso pai melhor que ninguém. Creio que o conhecemos melhor que ninguém. Então, ó, quem conhece, conhece alguém. Esse o se refere ao nosso pai. Então, reparem como o pronome oblíquo o substituiu o pai. E se eu quiser trocar por nosso pai por nossa mãe? Aí o pronome o vai modificar e vai se tornar o a. Creio que conhecemos nossa mãe melhor que ninguém. Creio que a conhecemos melhor que ninguém. Então, mudando do masculino para o feminino, a gente sabe que não se trata de uma preposição. Aqui algumas observações importantes. A preposição ela é invariável. O que isso quer dizer? Que ela não vai se modificar quanto a gênero nem a número, tá? E nem a grau também, como substantivos, adjetivos e advérbios. A preposição é invariável, no entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância de gênero e número. Ela só vai, a preposição ela vai continuar não sendo variável, ela é invariável. O que vai variar de gênero e número são as outras palavras que formam a contração ou a combinação. Então aqui, ó, pra e para, que é outra curiosidade. Na língua informal, a preposição para reduz-se frequentemente à forma pra. Ou seja, na comunicação, na linguagem informal escrita ou na comunicação oral informal, a preposição para ela vai ser restringida, ela vai ser reduzida para o pra. Mas isso só pode ser feito na linguagem informal. Então, quando vocês estiverem escrevendo redações dissertativas argumentativas, não usem o pra, usem o para. Então, ó, informalmente, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir.
Reparem que o poeta, o autor do texto, o poeta ou a poeta, utilizou da preposição para trabalhar de forma informal. Agora, numa redação de vestibular, vocês não poderiam escrever assim. Vocês têm que desenvolver a preposição. Esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, tá bom? Aqui, ó, a preposição traz, que faltou o acento lá naquela tabela que a gente viu lá no iniciozinho. O sentido originário dessa preposição era além de. Atualmente, ela é, em geral, substituída pelas locuções atrás de, depois de. Como nesse exemplo aqui, ó. Para trás, apenas a imensa tristeza, tá bom? As preposições acidentais, segundo, conforme, exceto, salvo, são formas nominais que se converteram em preposição. Aí a gente está falando de derivação imprópria. Saiu da classe dos nomes e veio para a classe das preposições. Locução prepositiva e locução adverbial. Reparem que tem uma diferençazinha. A diferença entre a locução prepositiva e a locução adverbial é que na primeira, na locução prepositiva, o último vocábulo é sempre uma preposição. E na segunda, nunca é preposição, como nesses exemplos aqui, ó. Venho de longe, aqui é uma locução adverbial. Estava longe de ti. Reparem como as posições do longe e a palavra de mudaram. Então, por isso que eu sei que a de baixo é uma locução prepositiva, porque ela termina com preposição, tá bom? A locução prepositiva em vez de, ao invés de. Em vez de significa no lugar de e pode ser empregada também como sinônimo de ao invés de, como nesse exemplo aqui, ó. Então, em vez de engenharia, faça medicina. Já ao invés de significa o contrário de. Só pode ser usada e empregada nessa acepção. Ao invés de ficar quieta, respondeu-lhe. Ao contrário de ficar quieta, respondeu-lhe. Aqui nós temos alguns usos, ó. É importante ressaltar que as preposições podem combinar-se ou contrair-se com outras palavras, mesmo que sejam de classes gramaticais diferentes. A combinação ocorre quando, ao juntar-se a outra palavra, não ocorre redução da preposição, não havendo, portanto, alteração fonética. Ao ligarmos a preposição a ao artigo o, temos por combinação a preposição ao, tá bem? Então, ó, a mais o igual a ao, a mais os igual a os. A contração, por sua vez, ocorre quando, ao juntar-se a outra palavra, há redução da preposição, podendo inclusive haver alteração fonética. Então, quando nós temos a combinação, não temos alteração fonética ou alteração de elementos, tanto na preposição quanto nas outras palavras. Agora, quando nós temos a contração, há perda de fonemas, tá bem? E aqui nós temos uma listinha das principais contrações que a gente usa. A que mais chama atenção é o em mais um, que é o num, que geralmente muitas pessoas detestam que escreva o num. Estava num encontro. Então, isso aqui prova, a gramática prova que não há nenhum problema de nós escrevermos o num em um texto dissertativo argumentativo ou em qualquer outro meio de comunicação escrita. Então aqui, ó, nós temos as contrações com a preposição de, que são do, dele, deste, disto, desse, disso, daquele, daqui, dali. Aqui nós temos a contração com a preposição em, no, nele, neste, nisto, nesse, nisso, naquele, num. Aqui com a preposição por, pelo, pela, pelos, pelas, e aqui com a preposição a, que são as crases. O a, artigo mais preposição, e a gente usa o acento grave. E a crase é justamente a junção da preposição mais o artigo, tanto no singular quanto no plural, tá bem? E aí a crase deve ser empregada de algumas formas. Que formas? Antes de palavras femininas, de preferência. Como nesse exemplo aqui, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Então, como eu vou saber que aqui entra um A com acento grave ou uma crase? Porque a gente pode substituir o substantivo feminino confraternização por um substantivo masculino, ó, encontro. As amigas foram à confraternização, as amigas foram ao encontro. Então, através desse ao, eu sei que entra um artigo ali. Aqui entra o artigo masculino
aqui entrará o artigo feminino. Então, nós temos a incidência de uma crase. Depois, em determinadas locuções que indicam horas. Então, aqui a gente tem vários usos e duas exceções. Então, quando a gente tem um emprego antes de hora, ó, às 3 horas, a partida de futebol terá início às 17 horas, ele esteve aqui às 8 horas. Então, a gente vai usar sempre a crase antes de numerais que indicam horas. Mas, se a gente usar uma preposição antes, eu não preciso usar a crase. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando, ó, desde às 10. E aí eu não preciso utilizar a crase aqui, porque já tem uma preposição antes. Assim como no exemplo de baixo. Marcar um encontro no restaurante para às 20 horas. Então, ó, a preposição para está aqui, eu não preciso utilizar a crase, tá bom? Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam a ideia de tempo, lugar, modo, como nesses exemplos aqui, ó. Às vezes chegamos mais cedo à escola, às vezes tem crase. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Tá bem? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Até a próxima aula.